Então, o 27.8, ele trata de dois instrumentos de medida, que é o amperímetro e o voltímetro. Bom, basicamente, esses são instrumentos, né, que são utilizados para medir corrente, né? O amperímetro, né, como o próprio nome diz, é ampere, né, medir corrente. E o voltímetro, ele é utilizado para medir a diferença potencial, né, DDP. Muito bem. O amperímetro, ele é ligado em série no circuito para que a corrente possa atravessar o aparelho. Então, vamos dar uma olhada aqui num exemplo básico para a gente poder explorar. Então, imagine que a gente tem aqui a nossa bateria com uma certa força eletromotriz, uma resistência interna aqui, vamos colocar uma fonte real. Então, essa aqui é a minha bateria. E a gente liga aqui duas resistências, aqui, por exemplo, aqui um certo R2, um certo R1. Então, quando eu digo ligar em série, basicamente, tem que pegar meu aparelho aqui, ó, e ligar acoplado aqui em série com essas resistências, com o circuito, tá certo? De tal maneira que a corrente que está fluindo aqui pelo circuito, então os elétrons chegam aqui no polo positivo, né? Minha corrente está aqui, nesse sentido. Então a ideia é que a corrente atravesse esse aparelho. O que você precisa aqui, e é essencial no aparelho do amperímetro, é que a resistência desse aparelho aqui, porque esse objeto ele tem um componente eletrônico, né? Ele tem resistências internas a ele, então ele tem aqui associado a ele uma certa resistência RA. E o essencial para que ele não interfira nessa corrente aqui, é que essa resistência aqui seja muito menor que todas as resistências do circuito. Então, caso ele seja uma resistência da ordem de R1 e R2 aqui, então você não vai ter uma medida apropriada, tá certo, da corrente do sistema. Por quê? Porque você vai estar perdendo parte aqui, dissipando nele. Então isso não vai te dar aí a resistência apropriada. Então a ideia é que a resistência desse objeto aqui, do amperímetro, ele seja muito menor. Caso contrário, né, o próprio aparelho muda a corrente que pretende medir. Então só para enfatizar aqui, o essencial do amperímetro é que a resistência, a sua resistência RA, seja muito menor que todas as outras resistências do circuito. É fácil de você ver que se essa resistência for muito pequena, ela vai mudar muito pouco, né, essa corrente. Se a gente fizer a análise que a gente geralmente faz, vamos partir aqui de um VA aqui, ó. A gente tem um VA fazendo análise do circuito para calcular a corrente. Então a corrente nesse sentido, estou indo no sentido da corrente, então ela cai de menos I R, aí vai do potencial do polo negativo positivo mais epsilon, menos I R2, menos I R1, menos I RA, e a gente retorna aqui para o meu VA, aqui, que é o potencial nesse ponto aqui, vou chamar esse potencial aqui de VA. A corrente, então, desse circuito, I, ela é igual a epsilon, dividido por o quê? R1 mais R1 mais R2 mais RA. Então note que se esse RA for muito menor que as outras resistências, ele praticamente não interfere no valor da corrente, tá certo? Então essa que é a ideia, que esse termo aqui não seja da ordem desses objetos aqui, de forma que a gente possa simplesmente descartá-lo e ele consiga então inferir de maneira coerente e correta, né, a resistência que passa pelo circuito. Okay? Então essa é a ideia principal do amperímetro. Por sua vez, o voltímetro, ele é de tal maneira que você o liga em paralelo com o circuito. Por exemplo, eu quero medir a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então o que eu venho aqui? Eu ligo o meu aparelho aqui, está aqui o meu voltímetro, e ele é ligado então em paralelo com o meu circuito. E ele é utilizado, como a gente disse, para medir essa diferença de potencial entre esses dois pontos. Aqui, o contrário do amperímetro, o essencial do voltímetro é que a sua resistência seja muito maior agora do que as outras resistências do circuito. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que poucas cargas adentrem aqui esse circuito, de forma que ele não interfira muito no potencial, na diferença de potencial do meu circuito. Então eu quero que essa resistência seja grande o suficiente
para que só poucas cargas entrem aqui, eu seja capaz de mensurar esse V aqui só com essa corrente aqui, então eu tendo a corrente e uma resistência RV, eu consigo mensurar essa diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, mas isso aqui tem que ser de tal maneira que essa corrente aqui seja muito menor do que a que está associado aos meus R1, R2, R3. Tá certo? Então, no caso do amperímetro, resumindo, a gente precisa de uma resistência interna muito pequena, tá certo? De forma que ele não interfira na corrente total do sistema. E no caso do voltímetro, a gente quer que ele não interfira, que não mude a diferença de potencial. Então a resistência RV desse voltímetro tem que ser muito maior do que R1, R2 e a minha resistência interna da bateria. É isso que precisa ficar claro aí quando a gente for testar e mensurar essas grandezas. Certo? Amperímetro é resistência pequena, voltímetro, resistência grande. Amperímetro ligado em série para mensurar, voltímetro ligado em paralelo para você mensurar.